independente do central? Não. No fundo, todos eles funcionam de maneira coordenada. Olhemos agora esse nosso organograma do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, era o que nós estamos falando, de nervos e gânglios, na realidade, ele vai funcionar para transmitir o impulso encéfalo-corpo, corpo-encéfalo, e também vai funcionar de maneira automática. Por essa razão, nós dividimos o sistema nervoso periférico em dois sistemas: periférico voluntário, periférico autônomo. O periférico voluntário é quando ele está sendo comandado diretamente pelo sistema nervoso central. Então, olha só, os nervos raquidianos nascem na medula. Os nervos cranianos nascem no encéfalo. Só que o sistema é o quê? Voluntário. Por que ele é voluntário? Porque a conexão encéfalo-medula, medula e encéfalo, ela é consciente. Os nervos funcionam de maneira automática, mas por comando do encéfalo, por resposta da medula. Por resposta da medula, nervo raquidiano. Do encéfalo, nervo craniano. Então é o ato de quê? De andar, de falar, de gesticular. Isso é voluntário, ele acontece se você quiser. Porém, o mesmo conjunto de nervos pode trabalhar de maneira automática. É o caso do sistema nervoso autônomo. O nome está dizendo, ele é automático, autônomo, ele não depende de ninguém. Só que isso tem um problema. Se ele é autônomo, ele não tem um órgão controlador, como é o caso do central. Por esta razão, o sistema é subdividido em simpático e parasimpático. Na realidade, o funcionamento deles é o quê? Antagônico. Quando o simpático estimula, o parasimpático bloqueia. Quando o parasimpático bloqueia, o simpático estimula. Um exemplo, se o nosso coração bate mais rápido, é uma informação do simpático. Mas, ao mesmo tempo, o parasimpático está mandando ele bater mais devagar. Quando o nosso intestino aumenta o peristaltismo, é uma ordem do parasimpático. Mas, ao mesmo tempo, o simpático está mandando ele funcionar mais devagar. Então, esse funcionamento aqui antagônico permite o equilíbrio, visto que não existe um órgão controlador. Só que, vamos lembrar de nervo. Nervo era um feixe de dendrito ou de axônio. Mas se eu tenho um dendrito, se eu tenho um axônio, eu tenho que ter um corpo do neurônio no meio do caminho. E esse corpo é um gânglio. Só que, ó, no sistema simpático, quer dizer, naqueles nervos que formam o sistema dito simpático, os seus gânglios vão ficar próximos da medula. Naqueles nervos que formam o parasimpático, os seus gânglios ficam próximos ou até dentro dos órgãos. Então, na realidade, o gânglio é uma área de processamento que não é encefálica, mas é importante. O autônomo tem a sua área de processamento. São os gânglios do simpático, são os gânglios do parasimpático. Esse mecanismo antagônico é que mantém a homeostase, que é o equilíbrio orgânico da gente. Mas lembra que quando nós falamos de neurônio, nós vimos que ele não se ligava a ninguém. Ele tinha um espaçozinho chamado de sinapse. E as sinapses funcionavam através dos chamados neurohormônios ou neurotransmissores. O sistema simpático e o sistema parasimpático, ele possui neurotransmissores próprios. O simpático, o mais importante neurotransmissor é a adrenalina ou noradrenalina. E o parasimpático é a acetilcolina. Então, os nervos que formam o sistema parasimpático, eles têm como comum o seu neurotransmissor, que é a acetilcolina. Os nervos que formam o sistema simpático têm o seu comum, que é a adrenalina ou noradrenalina, também conhecida nos meios médicos como epinefrina. Então, o sistema nervoso periférico, ele não é
basicamente um conjunto de nervos. Na realidade, ele é uma grande e complexa rede nervosa que interage a nível encefálico e orgânico. Depois de toda essa observação a nível anatômico e muito pouco fisiológico do sistema nervoso, vamos escutar o depoimento de um neurologista. A dor de cabeça. Existem dois tipos de dor de cabeça que nós classificamos em primária e secundária. Primária é aquela dor de cabeça que não tem origem numa doença séria. Por exemplo, um tumor cerebral. O indivíduo que me procura aqui com uma dor de cabeça, eu primeiro tenho que saber se essa dor de cabeça é primária ou secundária. A causa, tipo tumor, tipo infecção, tipo abscesso cerebral, tem uma série de outras dores de cabeça que nós temos na clínica privada e no hospital diariamente, que são as famosas enxaqueca. O que é enxaqueca? Enxaqueca é uma dor de cabeça que tem uma tendência familiar, não chega a ser hereditária, porque não segue as leis de Mendel, mas muitos membros de uma mesma família têm enxaqueca. Às vezes são de difícil cura. Está diretamente ligado à situação da pessoa. Pessoas que têm dificuldades de todas as formas, situacional, econômica, familiar, etc., são mais propícios a essa dor de cabeça. Mas existem outros distúrbios do sistema nervoso. Mal de Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, que é a destruição da bainha de mielina, demência. Todas essas doenças, todos esses distúrbios são provocados por falhas genéticas, ou já de forma hereditária, ou aquelas adquiridas ao longo da nossa vida. Lamentavelmente, isso é uma situação muito comum dentro da espécie humana. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Estude o sistema nervoso como um todo, encéfalo, medula, sistema periférico, nervo, gânglio. Olhe com atenção o ato reflexo, o arco simples, o arco composto. Veja o funcionamento do sistema nervoso periférico. Não esqueça que ele está interligado ao sistema central, mas também funciona de maneira bem autônoma. Um grande abraço para todos. Na aula de hoje, estudamos o sistema nervoso central e periférico. Vimos o desenvolvimento embrionário, a formação básica do sistema nervoso central, posteriormente periférico, vimos o arco reflexo simples e composto, vimos o organograma do sistema nervoso, tá? A maneira da formação do simpático, do parasimpático, vimos o mecanismo de formação de todo o nosso sistema nervoso central. Bons estudos! Dê ênfase à formação do sistema, o conjunto central, periférico, a subdivisão parasimpático, simpático, os arcos simples e compostos, para que o aluno possa entender todo o mecanismo de integração do sistema nervoso e, posteriormente, do sistema endócrino também.